foi feito da seguinte maneira. Então, naquela noite, Jesus sentou com os seus seguidores. Então, da forma como ele fez naquela noite, é o que vamos fazer agora. Então, naquela noite que Jesus fez aquela refeição, ele se reuniu com os seus apóstolos ali, e ali estava ali os emblemas, conforme está aqui, o pão e o vinho. O pão não pode ter não pode ser com massa levedada, e o vinho não pode ser aromatizado, não pode ter aroma nenhum, tem que ser algo realmente puro, porque o pão representa o corpo de Jesus, e o vinho, por apresentar essa coloração avermelhada, representa o sangue de Jesus. Então, naquela noite, como ele fez, vamos fazer hoje. Antes de começar, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Abram aí, por favor, seus exemplares da Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler o versículo 23 e o 24. O 23 e o 24 de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. O 23 diz assim, pois, o apóstolo Paulo fala, pois eu recebi do Senhor, que também lhe transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que ia ser traído, note, pegou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse, isto representa o meu corpo em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Notou o que ele disse? Pois eu recebi do Senhor Jesus essa ordem, que ele pegou o pão depois de dar graças. Então veja que Jesus orou aqui, no versículo 24. Se você olhar o início do versículo, fala, depois de dar graça, partiu. Então, assim como Jesus fez naquela noite, vamos fazer agora. Então, eu vou fazer aqui uma oração e depois a gente vai passar aqui o pão aí para vocês. Então, vamos fazer aqui a oração. Jeová, nosso eterno Deus, nosso Criador, o Senhor é nosso Deus, nós louvamos sempre o seu nome, nós reconhecemos a sua grandeza, a sua fama. O Senhor é um Deus poderoso, possui poderes em sentido absoluto. E nós reconhecemos de forma humilde toda a sua fama. Então hoje aqui à noite, relembrando aqui a maior expressão de amor que o Senhor demonstrou por toda a humanidade. E assim como Jesus, seu Filho, nos ordenou que fizéssemos, estamos cumprindo e obedecendo esse requisito. Por isso agradecemos muito o Senhor por esse privilégio de estarmos vivos, poder estar aqui prestigiando e demonstrando a nossa imensa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora será passado o pão, do qual representa o corpo do seu Filho. Não é o corpo do seu Filho, apenas representa. E nós reconhecemos muito bem isso. Por isso estamos com o nosso coração cheio de gratidão e agradecemos ao Senhor por tudo. E é em nome de Jesus, nosso Rei, que nós agradecemos e pedimos. Amém. É interessante notar, enquanto ele vai passando aí, a gente vai comentando um pouco. É interessante notar que este acontecimento aqui, esse evento, na verdade Jesus estava celebrando a Páscoa. Era a Páscoa, porque na Páscoa, a Páscoa significa passar por alto. Ou seja, quando Deus falou para Moisés lá no Egito, Deus falou, meia-noite o anjo passará pelo Egito e vai matar todos os primogênitos, desde do escravo até o filho de Faraó. Aí Jeová deu algumas instruções para que os primogênitos, os filhos israelitas, não morressem. Então o que Jeová fez? Aí Jeová pegou e falou, mate o cordeiro, esfolhe o cordeiro, asse a carne desse cordeiro e coma à noite mesmo. E pega o sangue desse cordeiro e passa nas ombreiras da porta. Por quê?
Porque quando o anjo passasse, aí ele ia ver o sangue, aí o anjo passava por alto. Aí o significado de Páscoa é isso, ó, passar por alto. Ou seja, o anjo passou por alto e preservou vivo ali todos os filhos dos israelitas. Quem tinha fé em Jeová, passava o sangue lá nas ombreiras. Quem não tinha, infelizmente, foram executados naquela noite pelo anjo de Jeová. Aí mais tarde, essa Páscoa era celebrada anualmente. Então essa Páscoa não é celebrada todo mês. Ninguém faz aniversário todo mês. Isso não tem sentido. Então, na verdade, a Páscoa tem que ser anual. E Jesus, quando ele fez essa celebração, na verdade, ele já era a vítima pascual. Lembra que eu falei do cordeiro? Então, não precisou mais sacrificar o cordeiro, porque Jesus já era a vítima pascual. Por isso que ele falou que o pão representa meu corpo. Então, na verdade, isso aqui é a Páscoa que Jesus falou. Aí depois, mais para frente, os hebreus, eles comemoravam a Páscoa, mais para frente eles acrescentaram algumas coisas. Jeová pediu que eles acrescentassem algo mais nessa Páscoa. Por exemplo, além dos pães sem fermento, ele também acrescentou as ervas amargas. Porque quando os israelitas comiam aquelas ervas amargas que tinham amargor, aí quando eles botavam na boca, que eles sentiam aquele amargor, era um lembrete. Prosseguindo aqui, vamos ler agora 1 aos Coríntios novamente, capítulo 11, agora o versículo 25. Ele diz assim: ele fez o mesmo também com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: este cálice representa um novo pacto com base no meu sangue. Ele diz: persista em fazer isso sempre que beberem em memória de mim. Notou também aqui que no versículo 25 diz que também ele deu graças. Então ele proferiu uma oração. Então, com base nisso, vamos ter agora mais uma oração. E essa oração será feita pelo nosso irmão Carmelo Zarconi. Vamos ouvir. Nosso bom Pai Jeová, nessa ocasião nos dirigimos novamente a Ti em oração, por agradecer por tudo. E esse dia, com certeza, Pai, nos lembra ainda mais o grande amor que o Senhor teve por nós. Agora haverá a passagem do vinho, que, como sabemos, representa o sangue que seu Filho derramou para nós, para cobrir os pecados. E, Pai, nos ajude que nesse momento, quando haverá essa passagem, não seja uma simples passagem ritual, mas que possamos refletir profundamente, ainda mais profundamente, sobre a importância desse grande gesto de amor, esse sacrifício de seu Filho. Pedimos humildemente perdão pelos erros e dirigimos essa oração a Ti, por meio do sacrifício de seu Filho Jesus. Amém. Então é isso, voltando lá, comentando sobre a Páscoa. Então, quando os israelitas mordiam aquelas ervas amargas, que eles sentiam aquele amargor na boca, aquilo era um lembrete. Era para eles lembrar dos dias de escravidão, que eles passaram no Egito debaixo de pancada, os egípcios batendo nele para construir, carregar palha para construir os tijolos. Então, eles apanharam muito os hebreus. Então Jeová disse que quando eles comessem aquelas ervas amargas, eles sentiam isso, né? Aquele amargor representava os dias de amargura, de escravidão. Então isso foi acrescentado à Páscoa também, como lembrete. E como já dito, no dia 14 de Nisan eles celebravam a Páscoa. Então a Páscoa sempre era celebrada anualmente. Aí depois veio um monte de fantasia, as pessoas perderam o juízo. Aí acrescentaram um monte de coisa que não tem sentido, como ovo de chocolate. Imagina, os pães para a Páscoa não tinha que ter levedo nenhum.
Porque o fermento, na Bíblia, às vezes refere-se a coisas ruins, refere ao pecado. Então Jeová queria que a massa fosse sem levedo, porque tinha significado. E também os hebreus, eles ficavam esperando a lua cheia, quando ela aparecia visível em Jerusalém. Aí eles entendiam que ali marcava o início de Nisan, que era o calendário. Então eles ficavam esperando o equinócio no hemisfério norte. Esse equinócio é um ponto vernal. É quando o Sol ele cruza o centro da Terra. Quando o Sol ele cruza o centro da Terra no hemisfério norte, aí o que ocorre? Os dias têm igual duração. 12 horas de claridade e 12 horas de escuridão. Então, quando ocorre esse equinócio, aí o arauto, o observador, ele ficava lá em Jerusalém e observava. Então, quando a lua nova mais próxima desse equinócio aparecia, então eles entendiam que dava o início ali a Nisan. Então, eles contavam 14 dias, 13 dias depois, aí chegaria a data exata para celebrar a Páscoa. Então, essa contagem segue até hoje, para saber exatamente a data em que Jesus morreu. Aí tem que ser depois do pôr do sol. Por quê? Porque os hebreus eles não usavam o calendário gregoriano, eles usavam o calendário lunar, que é de pôr do sol a pôr do sol. Então, quando o sol some lá no horizonte, para eles começava um dia e terminava o outro. Então, por isso que a gente tem que fazer essa celebração após o pôr do sol. Finalizando, o que mais podemos fazer para demonstrar gratidão pelo que Jeová e Jesus fez por nós? O que mais precisamos fazer? Podemos mostrar que somos gratos por escolher dar nossa adoração a Jeová, sem reserva. Quando se trata de adorar a Deus, isso é incondicional. Por exemplo, alguém pode pôr condição no casamento, falar assim, vamos casar, mas não vamos ter filho. Isso é uma condição. Para Jeová, a adoração é incondicional, independente de qual for a situação. Então podemos demonstrar nossa gratidão a Jeová por adorar Ele sem reserva. Então, graças ao sacrifício de Jesus, podemos ter essa amizade, a chegada com Jeová. Que privilégio é esse? Você poder ter uma amizade com Deus. Os amigos vêm e vão, mas Jeová vai ser um amigo que vai estar sempre ao seu lado. Você pode ir para onde você quiser. Jeová vai estar ao seu lado. E Jeová, ele faz um apelo. Ele faz um apelo, por exemplo, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele fala lá, achegue-se a Deus, e Ele se achegará a você. Então, quer dizer, a iniciativa sempre vai ser nossa. Aquela ideia que muitos apregoam, dizendo que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isto é mentira. Na verdade, Deus não precisa de nada. Tiago 4, versículo 8, diz que temos que aproximar de Deus. Quando nós tomamos essa iniciativa, aí diz que Jeová também faz a parte dele e nos acolhe. Portanto, faça a sua parte. Se aproxime de Deus para adorar Ele sem reserva. Então Deus vai ajudar você a viver de acordo com seus padrões de justiça, porque não é fácil. É mais fácil falar do que fazer, mas Jeová ele pode nos ajudar a fazer isso. Quando estiver desanimado, você pode orar a Ele de coração e Ele vai te ajudar a servir a Ele. Então aumente a sua fé em Deus por obter conhecimento. Abra aí no livro de João, capítulo 17, o Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 3, ele diz, isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que Tu enviaste, Jesus Cristo.
Observou? Ele disse que a vida eterna depende de ter conhecimento. Essa palavra conhecimento